Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou ensinar 5 atalhos de teclado do Excel para trabalhar com linhas e colunas. Mas antes, um recado do nosso parceiro. Se você tem interesse em prestar concurso público ou conhece alguém que tenha, recomendo o Guia Prático para Passar em Concurso Público em 1 ano. Esse é um curso online desenvolvido pelo Caleb Dionísio, que recebeu o título de recordista brasileiro de aprovações em concursos públicos, pois aos 22 anos já tinha sido aprovado e nomeado em 10 concursos federais. O curso é 100% online e possui 31 videoaulas e mais alguns bônus. A metodologia realmente é muito interessante e o investimento super acessível. Vale muito a pena. Para mais informações, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo. Bom, antes da gente começar, 2 informações. Em primeiro lugar, eu vou tentar passar um pouco rápido por cada uma delas, para o vídeo não ficar muito grande, porque daria para a gente detalhar ainda mais. Tá legal? Mas se você ficar com dúvida, deixa aí nos comentários abaixo. O outro ponto é que eu vou usar aqui atalhos para o Excel em português. Se você estiver usando o Excel em inglês ou em qualquer outro idioma, os atalhos podem mudar algumas coisas. Aí vale a pena você procurar qual é o atalho de teclado de acordo com o idioma que você está usando. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui, então, para o nosso primeiro atalho. Vamos selecionar linhas e colunas com o teclado. Então, primeiro, as linhas, tá? Como que a gente faz? Segura o Shift e aperta a barra de espaço. Olha aí, selecionou a linha inteirinha, tá? De ponta a ponta, desde o A aqui, ó, desde a coluna A, até, se a gente for indo, ó, ele vai até o fim do Excel, tá bom? Agora, vamos selecionar uma coluna inteira. A gente segura o Ctrl e aperta também a barra de espaço. Então, olha aí, selecionou também a coluna inteira. Então, aqui é como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Selecionando a linha, a gente vem aqui e clica nela. Aqui no cantinho, ele seleciona a linha inteira. Coluna, a mesma coisa. Vem aqui, deixa a seta aparecer ali e clica ali, seleciona a coluna inteira. Então, é a mesma coisa, evita da gente ter que ficar pegando o mouse para fazer esse procedimento. Agora, tem uma diferença. O que acontece se a gente fizer isso dentro de uma tabela? Isso aqui é uma tabela, tá? Lembrando, isso aqui inteiro é uma planilha, tá? E aqui, então, é uma tabela que eu inseri. Então, o que acontece se eu estiver dentro de uma tabela e apertar o Shift e o espaço para selecionar a linha inteira? Então, vamos ver. Ó, ele seleciona a linha dentro da tabela apenas. Então, se eu apertar mais uma vez, Shift e espaço, aí sim, ele passa da tabela e seleciona a linha inteirinha da planilha, tá bom? A mesma coisa com a coluna. Ctrl e espaço, ele seleciona a coluna até abaixo do cabeçalho. Ctrl e espaço de novo, ele seleciona o cabeçalho. E Ctrl e espaço mais uma vez, a coluna inteirinha, tá? Aí, o que acontece? Se você agora apertar, eu selecionei a coluna inteira. Se você apertar, então, Shift e espaço, olha o que acontece. Ele seleciona a planilha inteira. Por quê? Ele já selecionou ali a coluna, e se eu fizer a mesma coisa com a linha, por exemplo, ó, a linha, selecionei a linha inteira, aperto o Ctrl e o espaço para selecionar uma coluna, ele seleciona a planilha inteira. Porque tudo está selecionado, né? A linha inteira foi selecionada, então ele entende que agora eu preciso selecionar todas as colunas. Só que se eu fizer só aqui dentro, ó, Shift e espaço e Ctrl e espaço, ó, ele seleciona apenas a tabela. Então, ele fica ali dentro daquelas limitações da tabela. Só que aí, se você expandir, aperta de novo e aperta de novo, aí ele vai aumentando e o Shift é a mesma coisa, Shift e espaço, aí ele seleciona tudo. Tá bom? Selecionar tudo no mouse é aqui, ó. Você vem aqui no cantinho superior, nessa setinha, clicou aqui, ele seleciona tudo. Então, esse foi o nosso atalho aí, número 1. Agora, vamos para o nosso segundo atalho. Bom, aqui no nosso segundo atalho, então, nós vamos inserir e apagar linhas e colunas, tudo pelo teclado. Então, como a gente faz isso? Bom, muito fácil. Se você estiver já com a coluna selecionada, ó, por exemplo, estou aqui fora, selecionei a coluna, lembra? Ctrl e espaço. Aí, a gente vai apertar o Ctrl e o mais. Lembrando que se você estiver no teclado, por exemplo, de um laptop, você vai ter que apertar o Ctrl, o Shift
e o sinal de igual, que é onde fica o mais, né? Então, vamos lá, Ctrl Shift, sinal de igual. Olha aí, ele inseriu uma coluna. Mesma coisa com a linha, tá? Se você está aqui, por exemplo, ó, eu estou aqui nesse tênis. Se eu tenho a linha inteira selecionada, ou seja, Shift e espaço, e aperto ali Ctrl Shift e o sinal de igual, olha aí, ele insere uma linha aí acima, tá? Nesse caso, ele inseriu uma coluna aqui à esquerda. Só que o que acontece se a gente não estiver com a coluna inteira selecionada ou a linha inteira selecionada? Vamos ver aqui, ó. Nesse caso, não está selecionado, certo? Vou apertar, então, Ctrl, Shift e o sinal de igual. Olha aí, ele pergunta se eu quero deslocar as células para baixo. Nesse caso, se eu desloco para baixo, eu estou inserindo uma linha. Ou se eu quero deslocar as células para a direita. Nesse caso, eu estaria colocando aí uma coluna. E se eu fizer isso, o que acontece? Ele desloca apenas aquele conteúdo ali e o que está para a lateral. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, deslocar para a direita. Então, ele vai pegar aqui do tênis e camiseta e ele vai deslocar isso para a direita. Mas o bermuda, o meia e toda a coluna H vai ficar no mesmo local. Então, vamos ver aí, ó. Ok? Ou seja, ele tirou esse, passou aqui para a direita, esse ele manteve. Então, manteve tudo. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para você ver o que acontece se for da outra maneira, da gente escolher aí a coluna. Ctrl Z, ó, Ctrl Shift, sinal de igual. Agora, eu vou colocar a coluna inteira. Olha aí o que ele fez. Ele inseriu a coluna inteira e moveu tudo para a direita. Tudo. Às vezes é isso que a gente quer, às vezes não é. Então, você precisa ver o que você deseja, se quer deslocar tudo ou só deslocar aquelas células, tá? Dei aqui um Ctrl Z em tudo e vamos ver se a gente fizer dentro da tabela. Ctrl Shift e sinal de igual. Olha o que ele faz. Ele já insere automaticamente aí uma linha, tá? Mas se eu não quisesse linha, eu teria que selecionar a coluna. E aí eu aperto Ctrl Shift e mais, aí ele insere coluna. Aí ele nem pergunta, né? Beleza, pessoal? Agora, se você quiser apagar, como é que a gente faz? Ctrl e sinal de menos. Olha aí, ele apagou a linha. Se eu quiser apagar a coluna, eu vou ter que selecionar a coluna inteira. Aperto Ctrl menos, ele apaga a coluna. Nesse caso, eu não quero essa coluna, eu quero essa. Então, eu vou lá, seleciono tudo, ó. Ctrl, sinal de menos, apagou a coluna. Mesma coisa para a linha. Se a gente coloca uma nova linha aqui, aperto Ctrl menos e apagou a linha. Só para que você saiba como fazer isso aí no mouse, né? Você pode ou selecionar a coluna inteira ou a linha inteira. Aí vamos selecionar a coluna, botão direito em cima dela, clicar em excluir. Aí vai embora a coluna inteira ou a linha inteira. Ou você pode selecionar tudo aqui, a coluna que você deseja, da sua tabela. Ó, no caso, vamos fazer aqui. Ó. Seleciona a coluna, botão direito nela, excluir, excluir coluna da tabela. Ó, ele exclui a coluna da tabela, mas ele mantém todas essas aqui, certo? Então, isso é como a gente faz no mouse. Então, vamos lá para o nosso atalho número 3. Nosso atalho número 3 é para a gente autoajustar a nossa coluna ou a nossa linha. O que é o autoajuste? Por exemplo, isso aqui está assim. Ó. Você pode ver que aqui tem mais letras que estão sendo comidas aí, né, pela coluna, estão ocultas aí. Se você for ali entre as duas colunas e der 2 cliques, ó, muda o cursor, você dá 2 cliques, ele aumenta. Só que ele vai se autoajustar pensando na maior quantidade de caracteres que tem ali dentro, de conteúdo que tem aqui dentro daquela célula. Se eu quiser autoajustar para essa aqui, que é um pouco menor, mas não tão pequena assim, ó, se eu der 2 cliques, ele não autoajusta. Entendeu? Eu teria que arrastar. Então, digamos que eu queira autoajustar para algumas dessas aqui, ou mesmo para essa, ou para essa, tanto faz. Então, vamos usar aí o nosso teclado. Como? O atalho é Alt, C, O e T. E olha aí, ele autoajustou para essa. Lembrando, tem que ser onde eu deixo o selecionado. Então, vamos fazer de novo. Eu quero autoajustar para bermuda. Ó. Então, Alt, C, O, T. Olha aí, ele autoajustou em bermuda. Então, eu não preciso ficar ali
tentando ajustar qual é o tamanhinho do bermuda. Não, ele já faz isso para mim. Então, se eu der 2 cliques, ele aumenta só lá no último, né? No que tem mais caracteres. Então, às vezes, não é o que a gente quer. E como a gente faz isso para a linha? Por exemplo, estou aqui numa linha, ó, ela está bem grande. Como que a gente vai fazer o mesmo autoajuste? Alt, C, O e A. E aí, ele autoajustou a linha, tá? Então, a diferença de um para outro é apenas que um é T e o outro é A. A é linha e T é coluna. É claro que no começo, quando você não está acostumado a usar os atalhos ainda, isso parece que fica meio confuso. Então, deixe esses atalhos do seu lado, aí, às vezes num papel ou ali no próprio computador, e você vai olhando e fazendo com uma certa frequência. E aí, daqui a pouco, você pega rapidinho, ó. E é muito mais rápido do que você pegar o mouse. Por exemplo, Alt, C, O e T. Pronto, ó, bem mais rápido e ele já fez o que eu queria. Tá bom? Agora, digamos que você queira fazer isso manualmente, né? Você quer digitar o tamanho da coluna e o tamanho da linha. Como você faz? Alt, C, O, C. E olha aí, ele abre para você digitar o tamanho da coluna, tá? Se você fizer Alt, C, O, H, ele abre aí a altura da linha, tá bom? E onde você faz isso com o mouse? Simples. Você vai na aba Página Inicial, lá no Formatar, e aí tem aqui, ó, altura da linha. Aqui também tem o autoajuste de altura da linha, largura da coluna e autoajuste de largura da coluna, tá bom? Então, vamos lá para o nosso quarto atalho. O quarto atalho, nós vamos agrupar ou desagrupar linhas ou colunas. Vamos ver como que isso funciona. Por exemplo, digamos que aqui eu acho que tem conteúdo similar e eu queira agrupar aí. Então, eu vou apertar Shift, Alt e seta para a direita. Ó, aí ele pergunta se eu quero agrupar linhas ou colunas. No caso, linhas. Então, eu vou deixar isso aí, mas caso eu queira mudar e quiser usar o teclado também, é só colocar a seta para baixo e apertar Enter, tá? Então, linhas e Enter. E olha aí, ele agrupou. O que significa isso? Se eu não quiser mostrar isso, de repente eu não quero mostrar isso numa apresentação, ou para um cliente, ou para o meu chefe, porque esse conteúdo só ia poluir, não é útil naquela apresentação, o que eu faço? Ó, aqui no canto esquerdo, como é linha, ele fica no canto esquerdo, você aperta o menos e olha aí, ele diminui. O conteúdo continua aqui, mas já melhorou a parte visual. Quando eu quiser, eu posso apertar o mais e ele volta a aparecer. Mesma coisa para a coluna. Ó, seleciono coluna, aperto Shift e Alt, seta para a direita, vamos em colunas, ok. Mesma coisa, ó, aperto menos, aperto mais, ele expande. Tá bom? Para tirar a mesma coisa, você pode tirar uma ou tirar as duas ou todas que estão envolvidas. Se você tirar uma, ó, é Shift, Alt e seta para a esquerda. Ele tira. Aí ele pergunta que vai desagrupar linhas ou colunas. No caso, colunas. Ok. Então, ó, ele tirou só uma, porque eu só tirei uma. Vou dar um Ctrl Z aqui. Vamos tirar as duas. Então, seleciona as duas. Shift, Alt, seta para a esquerda. Colunas. E pronto, ele removeu as duas, tá? Mesma coisa você faz na linha. Você pode tirar uma, duas ou quantas fizerem parte aí. Vou dar um Ctrl Z para você ver aí o nosso próximo atalho, que a gente vai limpar tudo isso daí de uma vez só, ou seja, isso aqui nós chamamos de tópicos, tá? Então, aqui a gente vai limpar os tópicos, porque digamos que tenha vários aqui, ó. Eu agrupei isso, colunas, eu agrupei mais isso aqui, linhas, e olha aí, tem muita coisa agrupada, certo? E eu quero limpar tudo de uma vez só, porque às vezes a planilha é enorme. Como que a gente faz? Alt, S, D, D e L. E pronto. Caso você queira saber como faz isso no mouse, você vai lá, você está lá na página inicial, você vem na aba Dados. Aqui, ó, você vai agrupar ou desagrupar, tá? Se você selecionar aqui, você vai lá na aba Dados, no canto Agrupar, e você clica em Agrupar. Vai perguntar a mesma coisa, você escolhe, aí é tudo igual. E se você for desagrupar, você vai na mesma aba Dados, em Desagrupar, ou Limpar estrutura de tópicos. Aí você vai limpar toda a planilha, tá bom? Ou você desagrupa apenas aqueles ali que você selecionou e tal. Legal?
Então, vamos agora para o nosso atalho número 5. No atalho número 5, a gente vai ocultar ou exibir linhas e colunas. Então, vamos ver como a gente faz isso. Estou aqui com o cursor em uma célula, mas ele não está selecionado nem coluna, nem linha, né? Então, a gente não sabe aí o que é. Mas se eu apertar Ctrl 9, ele oculta linha, tá? Para eu desocultar ou exibir a linha, eu vou apertar Ctrl Shift e 9, ele volta. Só que, ó, vou apertar Ctrl 9 de novo, ele ocultou. Não sei aqui qual linha que está oculta. Não sei, né? Porque aqui parece que está tudo normal. Mas se você vier aqui do lado esquerdo, na linha, você vai ver que ó, ele está na 10 e ele já pula para 12. Isso significa que tem ali no meio a 11. Se você não selecionar nada, ó, você vai apertar Ctrl Shift 9, não vai acontecer nada, porque ele não sabe onde que está, que é para reexibir, né? Que é para exibir a linha. Então, você precisa selecionar o 10 e o 12, ou seja, as duas aí antes e depois da linha oculta, e aperta Ctrl Shift 9. Aí ele exibe. A mesma coisa com as colunas. Se você estiver aqui e apertar Ctrl e 0, ele oculta a coluna. E aí, se você sair, ó, ele não desoculta, porque ele não sabe qual é para desocultar. Então, se você selecionar de novo, repare aqui ó, que está G, aí teria o H aqui no meio, aí vem o I. Então, agora você selecionou, você aperta Ctrl, Shift e 0. Mas, opa, no meu não aconteceu nada, porque às vezes tem conflito com o Windows. Aí, o outro atalho que seria é Alt, C, O, U, L. Pronto, ele volta a exibir. Então, é Alt, C, O, U, L. E aí ele exibe a coluna. Mas, caso você queira tirar esse conflito aí, vamos ver como que a gente faz para ficar o Ctrl Shift 0. A gente precisa ir lá no painel de controle. Então, eu vou abrir aqui o meu painel de controle. Eu apertei só a tecla do Windows e o R, tá? Para abrir ali o executar. A gente vai ali em Language, ou idiomas, que eu acredito que esteja em português. Vamos ali em Configurações avançadas, aqui no canto esquerdo superior. Aqui embaixo, nós vamos aqui em mudar o idioma das teclas-chave, né? Eu não sei como é que está em português, mas a gente vai mudar isso. Clico ali. Aqui nesse primeiro do Between Input Languages, que eu também não sei como vai estar em português, mas deve ser troca de idiomas aí, a gente vai colocar ali o mudar a sequência da chave. E você vai deixar aqui ó, em Not Assigned, que deve ser nenhuma, não marcado, não sei como é que está em português, mas essa é a primeira aqui. OK, aplicar, OK de novo. Essa mudança que a gente faz lá no painel de controle, às vezes funciona, às vezes não. Quando eu fiz a primeira vez, ela funcionou. Depois que eu reiniciei o computador, voltou a ter conflito, esses conflitos de teclado, e eu tive que voltar a utilizar os atalhos antigos, né, que é o Alt e tal. Mas, se o seu estiver funcionando com o Ctrl Shift 0, maravilha, tá bom? Caso você esteja com muitas linhas e colunas aí ocultas, por exemplo, estou com várias linhas aqui e algumas colunas. Aí você não sabe qual é qual você deve reexibir, onde está e tal. Fica mais fácil você ir lá no canto superior esquerdo, seleciona tudo, e aí você pode apertar Ctrl Shift 9, ele exibe as linhas, e o Alt, C, O, U e L. Pronto, ele voltou a exibir ali todas as colunas também. E lembrando, para você ocultar ou exibir linhas e colunas utilizando o mouse, você vai lá para a página inicial, na aba Página Inicial, em Formatar, e aí você tem aqui Visibilidade, Ocultar e Reexibir. E aí você escolhe ocultar linhas, colunas, planilha inteira e reexibir linhas e colunas. Tá bom? Então é isso, foram 5 atalhos aí, até mais, né? Mas muito úteis no nosso dia a dia. Se você gostou do vídeo, curte aí para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo. E compartilha com outras pessoas que querem aprender as diversas ferramentas que a gente já tem aqui no canal. Se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários abaixo, que eu vou tentar te ajudar. E caso não tenha gostado, o que faz parte também, deixa aí nos comentários
o que você não gostou que eu posso melhorar nos próximos, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!